O maior mistério do mundo. Conselhos do céu. Querido leitor, você agora tem em mãos o que pode ser seu guia para uma vida melhor. Use sua imaginação e pense nesse livro e em sua mensagem como se isto fosse uma escada inigualável, construída no céu, que o conduzirá bem acima dos fracassos e futilidades vividos no passado, até você alcançar um novo patamar, repleto de alegria, orgulho e sucesso. Os conselhos e a direção contidos em cada degrau desta escada celeste especial certamente o ajudarão e o guiarão para alcançar o degrau seguinte e o subsequente até que você, finalmente, tenha os conhecimentos e a motivação para transformar sua vida em tudo aquilo que sonhou que ela poderia vir a ser. O momento presente, o agora, pode ser o mais importante de sua vida. Encontre um lugar calmo, de forma que você não tenha a atenção desviada por coisa alguma, e leia o texto que se segue sobre o primeiro degrau da escada da vida. Leia-o lentamente. Reflita sobre conselhos sábios que ele contém e deixe que as palavras o guiem e moldem suas ações doravante. Olhe para um calendário, circule a data de hoje. Na semana que vem, no mesmo dia da semana, gaste o tempo necessário para ler tanto o primeiro degrau da escada da vida como o segundo degrau da escada da vida e continue com esta técnica até finalmente chegar ao degrau de cima, o ápice, muito mais perto da paz, da felicidade e do céu. O que fará a partir de então dependerá totalmente de você. Se estiver satisfeito com progressos feitos desde que deu o seu primeiro passo da escada, então ponha este livro no lugar onde possa ser rapidamente encontrado, se necessário. Cuide dele como cuidaria do estepe do seu automóvel. Se você se encontrar voltando para trás, para seu antigo modo de vida, ou lutando para superar alguma adversidade inesperada, apenas abra o livro, no trecho do primeiro degrau e comece sua escalada novamente. Da mesma maneira, não é difícil e você não vai se arrepender. Finalmente, depois de tanto tempo, sua vida e seu futuro estão apenas em suas mãos. Você agora possui o poder, o conhecimento e os meios para tornar todos os seus amanhãs uma manifestação especial e inigualável do céu na terra. Você merece um modo melhor de viver. Finalmente, seu futuro está em suas mãos. Viva-o bem. O primeiro degrau da escada da vida. Seu nome era Orison. As palavras que você vai ler adiante, à medida que sobe o primeiro e o segundo degraus da escada da vida, foram extraídas do livro clássico dele, intitulado Empurrando para Frente. A primeira edição foi publicada em 1883 e permaneceu um best-seller por mais de uma década. Quão afortunados somos pelo fato desse homem sábio de antanho ainda poder se comunicar conosco. À medida que você for lendo as palavras dele, espero que aprenda dois princípios muito importantes, que são vitais na busca de um futuro mais luminoso. O primeiro é que a oportunidade para uma vida melhor está disponível exatamente onde você se encontra agora mesmo. O sucesso e uma vida boa não ficam distantes, na ponta do arco-íris. Eles estão muito mais perto de você, bem na sua vizinhança. Quando chegar ao segundo degrau da escada da vida, você também será lembrado pelo mesmo autor de que muitos dos indivíduos mais bem-sucedidos do mundo não tinham habilidades acima da média, mas eram pessoas comuns que se recusavam a viver uma vida de fracasso. Para seu próprio bem, por favor, dê atenção às palavras dele. Ficar debruçado em cima do passado ou sonhar à toa sobre o amanhã são atividades fúteis. A fim de galgar esta escada especial, agora ao seu alcance, você tem que agarrar o momento presente, não importa a idade que tenha. Se você tem um nível deficiente de instrução, se lhe faltaram vantagens de nascença, se tem baixo grau de sangue frio, pouca firmeza de caráter ou coragem, se é tímido, sensível ou carece de iniciativa, as palavras seguintes o ajudarão a superar esses defeitos.
Se você sente que a sua vida foi um fracasso, que nunca encontrou o seu lugar, que o sucesso vem para os outros, mas não para você. Se perdeu o controle da sua vida, a confiança em si próprio ou em seus semelhantes, preste bem atenção às afirmações do Sr. Marden e deixe-as fazer com que você suba a escada da vida. Seja confiante. Você logo estará a caminho, conduzindo uma tocha que, com o pavio da ambição, acenderá uma chama viva, lançando em volta uma auréola pelo resto de sua vida. As boas oportunidades para os jovens já não existem como antigamente, reclamava um jovem estudante de direito dirigindo-se a Daniel Webster. Você está enganado, respondeu o grande estadista e jurista. Existe sempre lugar lá no topo. Nenhuma chance, nenhuma oportunidade num país onde milhares de crianças conseguiram ficar muito ricas, onde entregadores de jornais chegaram ao Congresso e onde os nascidos em níveis desfavoráveis atingiram os mais altos cargos. O mundo é repleto de portões e oportunidades para aqueles que são capazes de usá-los. Porém, assim como o peregrino de Bunyan, no calabouço do castelo do desespero gigante, que tinha a chave da liberdade em seu poder o tempo todo, mas se esquecera de que possuía. Não confiamos completamente em nossa capacidade de alcançar tudo aquilo que é bom para nós, aquilo que foi dado ao mais forte e também ao mais fraco. Dependemos demais da ajuda externa, procuramos muito longe pelas coisas que estão ao nosso alcance. Uma senhora de Baltimore perdeu uma valiosa pulseira de diamantes num baile e supôs que ela teria sido furtada no bolso de seu casaco. Anos mais tarde, enquanto lavava a escada do instituto onde ela trabalhava, estava pensando em como conseguir dinheiro para comprar comida. Recortou o casaco velho e esfarrapado para fazer um capuz, quando, puf, no forro do casaco, ela encontrou a pulseira de diamantes. Durante todo o seu período de pobreza, possuíra um bem valendo $3.500, mas não sabia. Muitos dos que pensam serem pobres são realmente ricos em oportunidades, se puderem apenas enxergá-las sob a forma de possibilidades ao seu redor em faculdades mais preciosas que diamantes. Nas grandes cidades do leste dos Estados Unidos, constatou-se que pelo menos 94% das pessoas encontram sua fortuna inicial, seja dentro de casa ou num lugar próximo, ao atender às necessidades comuns do dia a dia. É um dia triste para aqueles que não conseguem ver as oportunidades onde elas se encontram e pensam que podem ter mais êxito em outro lugar. Alguns criadores de ovelhas brasileiros organizaram um grupo para ir à Califórnia na esperança de encontrar ouro e levaram consigo um punhado de pedrinhas translúcidas para jogar damas na viagem. Depois de chegarem em São Francisco e depois de terem jogado fora a maioria das pedrinhas, descobriram que elas eram diamantes. Voltaram depressa para o Brasil, apenas para se depararem com o fato de que as minas das quais as pedras tinham sido extraídas tinham sido tomadas por outros garimpeiros que as venderam para o governo. A mina mais rica em ouro e prata do estado de Nevada foi vendida pelo dono por $42 a fim de conseguir dinheiro para pagar sua passagem para chegar a outras minas através das quais ele pensava que pudesse enriquecer. O renomado professor Agassiz contou certa vez a seus alunos de Harvard a história de um fazendeiro que possuía uma fazenda de centenas de alqueires de bosques improdutivos e rochas e que decidiu vender a propriedade para entrar no negócio mais lucrativo. O homem resolveu investir na área de alcatrão de hulha. Estudou como medir o teor das jazidas de carvão e depósitos de alcatrão de hulha, fazendo experimentos durante muito tempo. Então, vendeu sua fazenda por $200 e se dedicou ao seu novo negócio, a 300 quilômetros de distância. Pouco tempo depois, o homem que comprara a fazenda dele descobriu nela uma grande reserva de alcatrão de hulha que o fazendeiro, na ignorância de seu valor, antes tentara fazer escoar para fora da fazenda. Há centenas de anos atrás, vivia na margem do rio Indo um persa de nome Ali Hafed.
Ele morava numa cabana à beira-rio, de onde conseguia ter uma visão grandiosa da linda região que se estendia até o mar. Tinha uma esposa e filhos, uma grande fazenda, campos de cereais, jardins floridos, pomares e quilômetros de florestas. Tinha bastante dinheiro e tudo que um coração pudesse desejar. Estava satisfeito e feliz. Certa noite, um monge budista o visitou e, sentando-se perto do fogo, explicou-lhe como o mundo foi feito e como os primeiros raios de luz solar se condensaram na terra sob a forma de diamantes. O velho monge contou que uma gota de luz solar no tamanho do seu polegar valia mais que grandes minas de cobre, prata ou ouro, que, com uma só delas, ali poderia comprar muitas fazendas como a dele, que, com um punhado, poderia comprar uma província e, com uma mina de diamantes, poderia comprar um reino. Ali Hafed escutou e então já não era um homem rico. Ele fora tocado pela insatisfação e com isso toda a riqueza desaparece. No dia seguinte, de manhã cedo, ele acordou um monge que tinha sido a causa de sua infelicidade e lhe perguntou ansiosamente onde poderia achar uma mina de diamantes. "O que você quer com diamantes?" perguntou o monge, surpreso. "Quero ser rico e colocar meus filhos em tronos." "Tudo o que você tem de fazer é ir procurá-la até encontrá-la", disse o monge. "Mas aonde eu irei? Quando você achar um rio correndo sobre areias brancas, entre altas montanhas, nessas areias brancas você achará diamantes", respondeu o monge. O insatisfeito homem vendeu a fazenda pelo preço que conseguiu. Deixou a família sob os cuidados de um vizinho, emprestou a juros o dinheiro que tinha e foi procurar o tesouro desejado. Pelas montanhas da Arábia, pela Palestina e pelo Egito, ele vagou durante anos, mas não encontrou diamante algum. Quando todo o seu dinheiro já tinha sumido e ele se deparou com a fome, o pobre Ali Hafed, envergonhado por sua loucura e pelos trapos que usava, se jogou no mar e se afogou. O sujeito que comprara a fazenda dele era um homem satisfeito, que aproveitava ao máximo seu ambiente e não acreditava em ir para longe de casa para procurar diamantes ou buscar o sucesso. Certo dia, enquanto seu camelo estava bebendo no jardim, ele notou um brilho de luz vindo das areias brancas do riacho. Apanhou uma pedrinha cujas matizes brilhantes o agradaram. Levou-a para sua casa, colocou-a na prateleira perto da lareira e esqueceu-a completamente. Um dia, o velho monge budista que contaminara Ali Hafed com a insatisfação fatal, fez uma visita ao novo dono da fazenda. Ele mal havia entrado na sala quando seu olho captou o brilho da pedra. "Aqui está um diamante! Aqui está um diamante!" gritou ele, com grande excitação. "Ali Hafed voltou?" "Não", disse o fazendeiro. "E isso também não é um diamante, é apenas uma pedra." Eles foram ao jardim e mexeram a areia branca com os dedos. De repente, outros diamantes mais bonitos que o primeiro cintilaram na areia. E assim é que foram descobertas as famosas jazidas de diamantes de Golconda. Se Ali Hafed tivesse ficado satisfeito permanecendo em casa e cavasse seu próprio jardim, em vez de viajar de país em país à procura de prosperidade, ele teria sido um dos homens mais ricos do mundo, pois a fazenda inteira continha as pedras mais preciosas em abundância. Você tem um lugar e um trabalho especialmente designados para você. Identifique-os e preencha-os. Pouco dos que leem estas linhas têm uma oportunidade muito maior de fazer sucesso do que Garfield, Wilson, Franklin, Lincoln, Harriet Beecher ou milhares de outros tiveram. Mas, para ter sucesso, você tem que estar preparado para agarrar e ampliar a oportunidade quando ela chega. Lembre-se sempre de que existem 4 coisas que não voltam: a palavra falada, a flecha disparada, o passado e a oportunidade não aproveitada. Constitui um dos paradoxos da civilização o fato de que, quanto mais são aproveitadas as oportunidades,
mais novas oportunidades serão criadas em consequência. Novas aberturas são extremamente fáceis de achar para aqueles que dão o melhor de si, mas não é tão fácil de distinguir sendo conservador, como ocorria antigamente, porque os padrões se elevaram muito e a competição aumentou significativamente. O mundo não é mais feito de barro, disse Emerson, e sim de ferro nas mãos de seus trabalhadores e, portanto, agora temos que martelar um lugar para nós mesmos com golpes firmes e fortes. Milhares de indivíduos construíram fortunas a partir de ninharias que outros desprezam. Assim como a abelha produz o mel a partir da flor pela qual a aranha produz o veneno, algumas pessoas fazem fortuna a partir das coisas mais comuns e desprezíveis, tais como sucata de couro, sobras de algodão, escória, limalha de ferro, que para outras pessoas só geram pobreza e fracasso. É difícil haver uma coisa que contribua para o bem-estar e conforto da humanidade. Um móvel, um utensílio de cozinha, uma peça de roupa ou uma comida que não possa ser aperfeiçoada a ponto de poder gerar uma fortuna. Oportunidades, elas estão ao nosso redor. As forças da natureza pedem para serem utilizadas a serviço do gênero humano, assim como o raio, por muito tempo, tentou chamar nossa atenção para o grande poder da eletricidade, que faria nosso trabalho pesado e nos permitiria desenvolver os poderes que Deus determinou que residissem dentro de nós. Há um poder em potencial esperando em cada lugar pelo olhar atento para descobri-lo. Descubra primeiro o que o mundo precisa e atenda a essa necessidade. Uma invenção para fazer a fumaça entrar por uma chaminé ao invés de sair dela pode ser algo muito engenhoso, mas seria inútil para a humanidade. O escritório de patentes em Washington está abarrotado de dispositivos maravilhosos de mecanismos engenhosos, mas nenhum de cada 100 é útil para seu inventor ou para o mundo. E, no entanto, quantas famílias empobreceram lutando durante anos sob estado de necessidade e aflição, enquanto o pai trabalhava em invenções inúteis. Um homem observador, cujos sapatos tinham ilhoses que se desprendiam, mas que não tinham meios para adquirir outro par, pensou consigo mesmo: farei um ilhós metálico que possa ser rebitado no couro. Esse homem era tão pobre na época que às vezes precisava pedir emprestada uma foice para cortar a grama da frente da casa alugada onde morava. Ele se tornou um homem muito rico. Um barbeiro observador que vivia em Newark, Nova Jersey, achou que poderia fazer uma melhoria nas tesouras para corte de cabelo. Inventou a máquina de cortar cabelo e ficou muito rico. Um homem do Maine tinha que deixar sem cultivo seu campo de feno para lavar roupas para sua esposa inválida. Ele antes jamais tinha percebido em que consistia o ato de lavar roupas. Por achar um método lento e trabalhoso, ele inventou a máquina de lavar roupas e ganhou uma fortuna. Um homem que estava sofrendo terrivelmente de dor de dente achou que certamente deveria haver algum modo de obturar dentes que pudesse evitar que eles doessem e inventou o método de obturação de dentes com ouro. As grandes coisas do mundo não foram realizadas por pessoas com muitos recursos. O descaroçador de algodão foi pela primeira vez fabricado numa cabana de madeira. John Harrison, o grande inventor do cronômetro marítimo, começou sua carreira no sótão de um velho celeiro. As peças do primeiro barco a vapor produzido na América foram montadas por Fitch na sacristia de uma igreja na Filadélfia. M. Cormick começou a fabricar sua famosa ceifadeira no moinho de cereais. O primeiro modelo de bomba de sucção foi fabricado num sótão. Clark, o fundador da Universidade Clark, em Worcester, Massachusetts, começou sua grande fortuna fabricando carroças de brinquedo num estábulo para cavalos. Edison começou seus experimentos no vagão bagageiro na estrada de ferro Grand Trunk, quando ainda era um entregador de jornais.
Michelangelo achou no meio do lixo, à beira de uma rua em Florença, um pedaço de mármore de Carrara, que algum artesão incapaz tinha recortado, talhado, danificado e jogado fora. Sem dúvida nenhuma, outros artistas tinham notado a boa qualidade do mármore e deviam ter lamentado que tivesse sido danificado. Mas Michelangelo enxergou um anjo na peça danificada e, com seu cinzel e martelo, transformou aquele pedaço numa das mais belas esculturas que o homem jamais criou, o jovem Davi. Patrick Henry foi chamado de menino preguiçoso e de fazendeiro incompetente e fracassou como comerciante. Estudou direito durante 1 mês e meio e mandou fazer sua placa para colocar na porta do escritório. Quando ganhou seu primeiro caso, lhe ocorreu que poderia finalmente ser um sucesso, até mesmo em sua cidade natal, na Virgínia. Depois que a lei do selo foi instituída, Henry foi eleito para a Câmara dos Deputados da Virgínia e apresentou sua famosa resolução contra a injusta cobrança de impostos sobre as colônias americanas. Ele acabou se tornando o orador mais brilhante da América. O grande empirista Faraday, que era filho de um ferreiro, escreveu quando jovem para Humphrey Davy, solicitando-lhe um emprego na instituição real. Davy consultou um amigo sobre o assunto. Aqui está uma carta de um jovem chamado Faraday. Ele tem assistido às minhas conferências e quer que eu lhe dê um emprego na instituição real. O que posso fazer? O que fazer? Retrucou o amigo. Ponha-o para lavar garrafas. Se ele for bom em qualquer coisa, ele fará isso imediatamente. Se recusar, é porque não é competente. Mas o rapaz, que fazia experiências no sótão de uma farmácia, com uma velha panela e frascos de vidro em cada momento que podia tirar de seu trabalho, viu na lavagem de garrafas uma oportunidade que, com o passar do tempo, o levou a se tornar professor na Academia Real de Woolwich. Tyndall afirmou categoricamente a respeito desse rapaz. Ele é o maior cientista empírico que o mundo jamais conheceu. Ele se tornou um cientista extraordinário em sua época. Há uma lenda sobre um artista que por muito tempo procurou um pedaço de madeira de sândalo para nele esculpir uma Madonna. Ele estava a ponto de desistir, de puro desespero, deixando irrealizada a visão de sua vida, quando, num sonho, foi incumbido de esculpir sua Madonna a partir de um bloco de madeira de carvalho que fora destinado a servir de lenha. Ele obedeceu ao sonho e produziu uma obra-prima a partir de madeira comum para lenha. Muitos de nós perdemos grandes oportunidades na vida, esperando achar madeira de sândalo para nossas esculturas, quando elas realmente jazem escondidas na lenha comum que queimamos. Uma pessoa passa pela vida sem ver chances de fazer qualquer coisa grande, enquanto outra, estando por perto, extrai das mesmas circunstâncias e dos mesmos privilégios oportunidades para uma realização suprema. É um dia triste para aqueles que não conseguem ver as oportunidades onde elas se encontram e pensam que podem ter mais êxito em outro lugar. Não podemos, nós todos, fazer grandes descobertas como Newton, Faraday e Edison, ou pintar quadros imortais como Michelangelo ou Rafael, mas todos podemos tornar nossas vidas sublimes, aproveitando as oportunidades comuns e tornando-as grandes. Se você quiser ficar rico, estude a si próprio e analise seus próprios desejos. Você constatará que milhões de pessoas têm os mesmos desejos. O mais seguro ramo de negócios está sempre ligado às nossas necessidades básicas. Temos que nos vestir e ter um lugar para morar. Temos que comer. Queremos fontes de conforto, recursos de todos os tipos para o lazer, a educação e a cultura. Qualquer pessoa que possa atender uma grande necessidade da humanidade, melhorar qualquer método utilizado por homens e mulheres, atender a qualquer demanda de conforto ou contribuir de qualquer forma para o bem-estar da humanidade, pode ganhar uma fortuna. E essa fortuna pode ser exatamente onde você se encontra agora.